Boa noite, amores! Como é que vocês estão? Que alegria estar aqui com vocês de novo. Depois desse final de semana intenso que eu tive lá em Lisboa, o que mais é possível? Quem me acompanhou? Quem viu aí o que aconteceu nos bastidores? Eu ainda não tive tempo de soltar mais postagem no feed, mas eu ainda vou soltar essa semana, tá? Mas foi maravilhoso a feira, foi ótimo, extraordinário e o que mais é possível. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live. E hoje a gente vai estar falando sobre um olhar da consciência, de uma maneira diferente. Tanto se fala em consciência, o que realmente se requer que seja consciência. Então esse é o nosso tema de hoje. Eu convido vocês a compartilharem essa live para aquelas pessoas que vocês acham que vai fazer sentido estar aqui acompanhando e assistindo a gente, é claro. E eu queria trazer para vocês também, se vocês puderem, é claro, compartilhar comigo qual que é o olhar de vocês sobre a consciência. Qual que é o ponto de vista de vocês sobre a consciência? Quem consegue compartilhar aqui comigo? O que se requer, né, para que vocês estejam expressando o que é o olhar de consciência aqui de cada um de vocês. Antes de falar do olhar da consciência, eu quero compartilhar com vocês. Olha que linda. Vitrine Literária Lusófona da Rede Sem Fronteiras 2025. E aqui, ó, na página 44, olha que lindo. Como eu posso ser mais feliz e grata? Estou muito feliz também, né, de participar dessa revista com a direção da de Andréa Valverde Portugal. Tem essa obra dela também que eles lançaram, né, da Rede Sem Fronteiras, Mulheres Extraordinárias. Então são histórias fantásticas. Eu estive presente e eu assisti, né, algumas apresentações e recomendo para vocês. E a Dia, ela distribui essas coletâneas por todas as bibliotecas, sabe? Que tá aí espalhadas. Então é isso. Só para compartilhar com vocês um pouquinho desse presente da feira, que foi... Boa noite, amores, sejam bem-vindos. Estava mostrando aqui a revista, ó, para vocês que chegaram agora. Muito feliz de ter saído nessa revista lá de Portugal. É mais um presente do universo, né? E o que mais é possível. Amores, eu quero aproveitar e quero trazer uma consciência para vocês. O tema da live hoje é um olhar da consciência, um olhar diferente sobre o que é consciência. E eu estava remarcando muito isso justamente no evento de Portugal. De todas, né, as interações que nós tivemos ali, de ver toda a preparação da feira, a grandiosidade da feira, o local, né, de Lisboa, outro país, outra cultura, as condições. Então, você vai muito para a consciência, né? Você, querendo ou não, você tem outros olhos, né, para lidar com aquilo. E aí o que eu encontrei muito em alguns depoimentos, em algumas trocas que vieram até mim, é o quanto a gente carrega sentimentos, pensamentos e emoções que não são da gente, que são realmente do consciente, do inconsciente coletivo.
E a gente não percebe se a gente não está presente, se a gente está no automático. E eu queria perguntar isso para vocês. O que é consciência para vocês? O quanto vocês estão usando a consciência de vocês no dia a dia de vocês, nas escolhas de vocês, nos movimentos? Porque a gente fica muito parado, pensando demais, sabe? Bem no racional mesmo. Preocupados com o julgamento, preocupados com o auto-julgamento, que é o mais poderoso. E muitas vezes a gente esquece de ser. A gente deixa o trem passar, o bondinho passar, e a gente esquece de ser. E eu até falei isso lá na palestra em Portugal. E se o seu propósito de vida fosse apenas ser você, e ser feliz e ser leve? A experiência que eu vivenciei em Portugal esse ano, ela foi maravilhosa, assim. Ela foi muito mais leve. Eu consegui estar muito mais presente comigo, sentir muito mais a energia e realmente aproveitar, sabe? Desfrutar de vários momentos. E aí eu queria trazer essa reflexão para vocês. Qual que é o olhar que vocês estão tendo para essa consciência? As pessoas, elas estão guardando muita raiva, muita culpa, muita mágoa. Seja porque elas não conseguiram fazer algo, seja porque elas permitiram algo, porque não souberam dizer não. E por quanto tempo isso tem paralisado você? Por quanto tempo você escuta uma história e automaticamente você já pega aquela energia, né? Você capta aquela energia e você já vai para outro espaço onde você não está sendo você. Você simplesmente está sendo a energia daquela pessoa que trouxe alguma situação para você, que trouxe algo que vibrou. Vocês estão na mesma frequência, né, para ter vindo, mas não é seu. E aí você fala, porra, Renata, que papo de maluco é esse? Mas isso é sério, gente. O quanto você está sendo você na consciência? E a consciência, a gente trabalha isso muito em Axis. Cabelo aqui. A consciência, ela inclui tudo e não julga nada. E quando a gente fala de incluir tudo, é tudo. É as coisas agradáveis e aos BO também. Então é tudo que chega até a gente. E eu não vou estar aqui falando certos casos que aconteceram, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é que quando os desafios aparecem, quando os desafios chegam, e às vezes até um perrengue, né? Um desconforto, ou o que seja, de 0 a 10, qual é o ponto que você está olhando para aquilo com leveza? E qual é o olhar, qual é o ponto de vista que você está tendo sobre aquilo em que você está simplesmente buscando algo leve?
não somente o que foi desconfortável ou errado ou injusto, né? Mas de 0 a 10, o quanto você está vivenciando uma situação hoje que ela é desconfortável, que ela, sim, te machuca e que por muitas vezes, sim, ela tá fazendo dano mesmo no teu corpo, sabe? Manifesta no físico. E mesmo assim, você consegue olhar para aquela situação como um aprendizado ou com uma pergunta por detrás, que eu tanto peço para vocês estarem usando, né? As ferramentas, que é ser a pergunta, e que você tá ali naquela pergunta, o que mais é possível, né? O que tem para melhorar aqui, o que está certo sobre isso, e por aí vai. E é incrível, porque eu fui para Portugal e eu não peguei, não tem também, né? Nos aviões pequenos não tem esse negócio de primeira classe, até tem, fica lá na frente os assentos, mas não tem muita diferença dos outros assentos, gente, não tem. São aviões pequenos. Então eu peguei um bilhete normal, classe econômica. E aí eu sentei no meu lugarzinho ali e realmente você fica ali meio que apertadinha, né? E aí eu sentei, eu olhei para aquilo, o meu primeiro pensamento foi: poxa, por que eu não olhei um bilhete lá na frente? Aí eu falei, tá, mas eu já tô aqui, o que se requer para que eu esteja mais presente. E aí eu comecei a rir de mim mesma, sabe aquela que fica se autoterapeutizando e aí dá a gargalhada dela mesma? Prazer, essa sou eu. E aí eu peguei e falei assim, em pensamento, né? Eu comigo mesmo, eu com meus botões. Como pode melhorar? Simples assim. E aí o que aconteceu? E a gente se preparar para o voo. A aeromoça vira para mim e fala assim: você fala inglês ou francês? Eu, sim. Aí ela falou assim: você pode trocar de lugar com esse senhor aqui? Porque ele não fala nem inglês nem francês, então eu preciso de alguém que entenda o que eu vou falar para sentar aqui. Eu, sim. Aí eu fui e sentei. Falei para ele, falei: olha, a gente vai ter que trocar de lugar agora na decolagem e depois na aterrissagem. Mas depois o senhor pode voltar pro seu lugar. Tá. E eu fui e troquei com ele, gente. Tinha um casal de português, ela brasileira e ele português, desse lado. Super gente boa. Tá, eu fiquei ali sentada, né, pra decolar, e a gente ficou conversando. Conversando. E aí eles me dando dicas de lugares pra comer melhor bacalhau de Portugal, que eu até fui, quem me acompanhou aí viu que eu fui, né, na casa do bacalhau. Comi um bacalhau com broas, gente. Quem tiver oportunidade de comer, coma. É maravilhoso. O melhor bacalhau que eu tinha comido na minha vida. É dos deuses. É orgástico. E aí, depois, eu cheguei pro rapaz, quando passou um tempo, eu falei, nossa, tem que trocar de lugar, né? Aí eu cheguei e falei pra ele, falei, moço, o senhor pode voltar pro seu lugar. Aí ele virou assim e falou assim, não, você pode ficar aí. E eu, uau, porque o lugar que eu troquei, gente, ele tinha mais espaço, né? Porque é aquela saída de emergência. E aí, na hora eu falei, uau, como eu posso ser mais feliz e grata? E dei uma risada assim, interna, né? E falei, corpinho, tu é danadinho, né? Tu pediu e tu fez, né? Como pode melhorar? E aí fiquei a viagem inteira, né? Fiz amizade com eles, com o casal maravilhoso. E aí eu fico pensando, né?
Essa é uma das histórias, gente. Eu poderia passar aqui horas contando para vocês histórias assim, né, de graças que aconteceu. Então, como pode ser mais fácil? Como pode ser mais fácil você estar presente, em vez de você reclamar, em vez de você estar vendo tudo negativo, em vez de você estar se sentindo perdido, você está pedindo por mais, você está pedindo por mais clareza, você está pedindo por mais consciência, você está pedindo mais para baixar as barreiras e receber mesmo do universo, sabe? Você ser você e não tá preocupado com o que o Joãozinho, a Mariazinha, né, o Pedrinho vai estar falando, fazendo. Seja você. E é incrível isso, porque quando a gente é a gente e a gente solta esse controle, a gente solta esse julgamento, isso traz uma leveza pra gente, isso traz uma paz de espírito incrível. E você começa a se conectar com pessoas maravilhosas, grandiosas. Você começa a se conectar com oportunidades incríveis. E você fala, uau, o que mais é possível aqui que eu jamais imaginei. Percebe? Então essa era a consciência que eu queria trazer para vocês. Qual é o olhar que vocês estão tendo da consciência sobre a sua consciência? Porque isso começa de dentro. E prestem atenção também em qual é o sentimento que mais se manifestam em vocês. É o sentimento da culpa, da vergonha, da raiva, do medo, da inutilidade. Eu tenho ouvido muito isso ultimamente. Eu me sinto inútil. Eu tô me sentindo uma inútil. E isso é muito sério. Porque quando a gente tem aquela sensação também que a gente tá fazendo e não tá fazendo nada, isso também não é legal. E eu fiz até uma troca com a V, porque eu dividi o quarto com a Veronique, com a minha amiga. Então a gente ficou no quarto juntas, então a gente ficou o tempo todo juntas e tudo. E eu fiquei assim, muito no pé da Verô. Eu ficava, Verô, pergunta teu corpo. Verô, você já perguntou teu corpo hoje? Sabe? Então assim, aquela pentelha fui eu com ela. Para que ela praticasse essa ferramenta, para que ela se conectasse mais com ela. A gente vai fazer um curso agora no dia 31 de agosto, tá? Em Bienne. Então, galera de Bienne, região, que estiver escolhendo, ou da Suíça, né? Tem alunas mesmo de todos os lados. Pega o trem, né? E vem. A gente vai fazer essa classe lá em Bienne, dia 31 de agosto. Se vocês tiverem interesse, me mandam um direct que eu mando o link para vocês de inscrição. E então eu já estava trabalhando com a Veronique, né? Sobre essas ferramentas de Axis, sobre como ser a ferramenta, como se conectar com o seu corpo, como fazer perguntas para o seu corpo, como ser você. E foi legal essa convivência, porque ela, como ela estava perto de mim, né, ela estava comigo diariamente, a gente passava quase 24 horas do dia juntas, então ela percebeu muito, né? Essa minha energia aguçada de intuição, né? Muitas pessoas falam intuição, mas de presença. Então, assim, eu usava a energia para tudo. Eu usava a energia para escolher a roupa que eu ia usar. Eu usava a energia para, por exemplo, eu trouxe queijo, né? Para comprar um queijo eu usei energia, para fazer pergunta. Eu presto atenção no meu corpo. Se ele fica leve ou se ele se contrai. Se o seu corpo contrai quando você faz uma pergunta para ele, é não. Simples assim, não tem barganha.
E se você ficar na dúvida e perguntar de novo, esquece que você está indo pro racional. E se ficar leve, é sim. E mesmo que às vezes para você não faça sentido, foda-se, arrisca, vai, se joga no desconhecido. A gente já falou aqui várias vezes, é no caos que nós criamos muito mais, né? Então a gente trabalha isso em Axis. A energia do caos é a energia do boom, sabe? A energia do boom, do salto quântico, do que mais é possível, das infinitas possibilidades de verdade. E aí, enquanto a gente fica preso num ponto de vista que tem que ser assim ou que tem que ser assado, e você acaba não sendo você, se esquecendo de ser você. Você acaba fazendo escolhas pelos outros, priorizando os outros. É bom servir, é ótimo, é gostoso. Quando a gente faz algo para alguém, é gostoso servir. Nós, seres humanos, a gente foi fabricado para servir. Mas melhor ainda é quando você serve a você. Quando você cuida de você. Quando você se prioriza. Prioriza seu templo. Prioriza sua família. Prioriza seus sonhos. Prioriza sua saúde. Isso é que é extraordinário. Isso é que é liberdade. Isso é que é espírito de generosidade. E quando eu falo, eu sou muito feliz e grata, não é só da boca para fora. É você realmente ser feliz e grata por tudo que está acontecendo na sua vida. E mesmo que seja, às vezes, no olhar do outro, uma coisa mínima. E eu quero compartilhar aqui uma coisa com vocês também, que me veio agora. Eu fui lá no supermercado para comprar o queijo e tinha um homem lá na porta. E quando eu fui entrar, me veio a energia de dar dinheiro para aquele senhor. Só que eu não dei. Aí eu passei direto. E eu fui. Verdade, corpo. É contribuição. Você dá dinheiro para aquele senhor. Porque eu também não quero, não escolho, né? Fazer parte daquelas pessoas que estão ajudando as outras pessoas para seguirem com seus vícios. E aí ficou bem desconfortável para mim, sabe? Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu voltava, se eu dava, se eu não dava. Aí, não falei nada com a Verô. Aí fui pra... A gente olhou lá, eu já sabia que não era lá o queijo. Eu falei, Verô, vamos ali no outro supermercado e tal. Aí a gente saiu. Depois eu tive que voltar nesse outro supermercado para me comprar uma outra coisa, que eu trouxe marmelada também pro Antônio, que ele ama. E aí quando eu vou entrar no supermercado outra vez, o homem sentado ali de novo. Gente, foi muito estranho. Eu passando, assim, sabe? Eu não sabia se eu entrava, se eu falava. E aí eu entrei e eu cumprimentei ele. E ele me deu um sorriso assim, tão bonito. E aí só que eu fiquei desconfortável pra falar pra ele, o senhor quer dinheiro, o senhor quer que eu pague alguma comida pro senhor? E aí isso foi bem desconfortável pra mim. Bem desconfortável. Peguei, comprei a marmelada, fui embora. Ele tava lá na porta. E até na hora de eu passar, eu fiquei perguntando, corpo, dá, não dá? Corpo, o que é? Vai ser contribuição? Gente, me deu um nó. Eu não soube sentir a energia. Não soube.
Aí fui pro hotel com a Verô, porque encontrei a Verô, a gente foi pro hotel. Aí tô lá no hotel e eu assim, agoniada com aquilo. Aí eu contei pra ela. Falei, Verô, aconteceu isso, só sabe aquele homem e tal, não sei o quê. Aí ela falou, sério, amiga? Eu falei, sério. Eu falei, eu tô até agora desconfortável. E aí, o que eu quero trazer pra vocês de compreensão disso tudo? Na verdade, a energia que veio foi que era pra me dar o dinheiro. Era pra me dar. Só que eu comprei o ponto de vista da turma que eu tava antes. Porque a gente tava exatamente falando sobre isso. Quantas pessoas estão na rua, dormindo nas ruas em Portugal, pedindo dinheiro e tal. Isso me assustou muito, porque da outra vez que eu fui eu não vi tanta gente assim. E dessa vez eu vi muita gente na rua dormindo, pedindo, né? E aí a gente no Uber, né? A gente tava indo pra uma festinha ali, pra um restaurante que tinha música e tal. E aí todo mundo falando, não, porque eu não dou, não, por isso, porque eles vão beber, eles vão não sei o que, eles vão não sei o que. E aí o que acontece? Eu absorvi isso ficou no meu subconsciente, certo? Beleza. Quando eu fui pro restaurante, que me veio a energia de dar o dinheiro, eu fui pro racional. Porque eu ouvi aquele ponto de vista todo na minha cabeça. E aí eu fui pro racional e aí embaralhou tudo. Por que embaralhou? Por que embaralha quando a gente vai pro racional? Porque você já não tá na sua energia. Você já tá comprando o ponto de vista de alguém. Então não é a sua consciência. Percebe? Você já não tá usando você. Por isso que eu continuei super desconfortável mesmo depois de ter chegado no hotel. Eu tava muito desconfortável. Mas desconfortável mesmo. Sabe assim, quando aqueles dias que você come, não consegue ir no banheiro, e aí você fica com desconforto na barriga, porque você não consegue ir no banheiro? Era mais ou menos isso que eu tava sentindo. Mas um desconforto, assim, ó, da garganta pra baixo, mas desconforto. E aí eu queria compartilhar isso com vocês. Isso é você não ser você. E ali eu não fui eu. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Para que vocês entendam que eu tô aqui sempre falando de ferramentas com você, tô sempre fazendo live, workshop, blá, 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 blá. Falando sobre as ferramentas. Falando sobre a consciência, sobre ser você, sobre soltar o julgamento, sobre soltar o auto-julgamento, sobre confiar na tua energia, acreditar em você. E eu também caio ali nesse espaço onde eu não me reconheço, onde eu não me conecto comigo. Isso acontece sempre que a gente não está presente com a gente. Percebe? Então, o que se requer para que você esteja presente? E pare de comprar historinhas alheias. Porque pode ser sim que a galera lá não dê por isso, não tô desvalidando, né, o ponto de vista de ninguém. Mas esse é os pontos de vista deles. E essa situação específica talvez não seria o caso. Entende? E aí eu fiquei parada assim pensando. E é engraçado, porque a vontade mesmo que eu tinha era de tirar 50 euros da carteira e dar para ele. Depois, quando eu tive esse acesso de consciência, me veio, né? O quanto essa fonte criadora, o quanto Deus, o quanto os anjos, né, usam as pessoas, quanto os nossos guias, mentores, usam as pessoas para ser contribuição na vida de outras pessoas. E às vezes sim, eu ali só estava sendo usada e não me permiti.
E com certeza, se eu tivesse dado esse dinheiro para ele, esse dinheiro tinha voltado para mim 70 vezes mais. E como o nosso corpo ele está alinhado com pessoas grandiosas. Depois do curso de 3 dias de corpos, eu passei a olhar esses pedintes com outro ponto de vista. Eu olho eles realmente como um ser infinito e grandioso, porque sim, eles são grandiosos. Eles só estão em uma escolha onde eles não estão se reconhecendo. Mas eu aprendi a me conectar com eles e ativar neles a força infinita que tem dentro de cada um deles. Então, mesmo que eu não tenha dado dinheiro para aquele senhor, eu me conectei com a energia dele e puxei a energia dele. Percebem? Como a gente pode ser mais humano? Como a gente pode ser menos julgador? E aí entra vários pontos de vistas, né? E toda conversa, toda situação, toda discussão politicamente correta vai ter um ponto de vista que um sai ganhando e o outro não. A gente ainda tá assim no planeta Terra. E nesses tempos iguais, né? As pessoas, elas preferem acreditar, sim, na dor, na história dolorosa, dramática, na separação, na guerra, na desunião, do que acreditar e alimentar essa chama de luz que a gente tem dentro da gente sobre o amor, sobre o autocuidado, sobre o carinho, sobre a empatia, sobre o outro, sobre o servir o outro, sobre ser você, né? Sobre baixar as barreiras e receber. Não somente dar, receber também. E por isso que eu trouxe para vocês o tema de hoje como um olhar de consciência. E para que vocês entendam também que mesmo eu, que estou aqui sempre falando de ferramentas e o que mais é possível, como eu posso ser mais feliz e grata, como eu posso ter mais disso, também acontece de eu me perder em pensamentos, em pontos de vistas e acabar não sendo eu. E tá tudo bem. O importante é você acessar essa consciência e voltar para casa. Voltar para você, fazer novas escolhas e escolher diferente. Essa era a minha mensagem para vocês. Não permitam que o consciente e inconsciente coletivo atuem diretamente nas escolhas de vocês. Não é necessário que o mundo esteja em ordem para que você esteja bem. Mas sim requer que você esteja em ordem com seus pensamentos, sentimentos, emoções, para que as loucuras do mundo não te atinjam. Isso é o que eu chamo de saúde mental. É de você ter esse equilíbrio
de saber o que realmente se requer para que a mudança aconteça, para que a movimentação, né, se estabeleça e para que você comece a criar novas possibilidades. Mesmo quando não tenha ninguém assistindo, mesmo quando não tenha ninguém te vendo, faça por você. Somente por você. A energia que você recebe de volta, a consciência que você acessa, a camada que você libera, o desbloqueio que você tem, ele é grandioso. E com certeza, ele sempre vai ser muita contribuição na sua vida. Então, simplesmente seja você a mudança que se requer, seja você a escolha que se requer, e seja simplesmente você. Bora ser feliz? Bora fazer novas escolhas, criar novos caminhos, conhecer novas pessoas, superar novos desafios e agradecer por tudo aquilo que aconteceu e por tudo aquilo que virá. Porque eu tenho certeza que grandes coisas ainda estão por vir. E mesmo que a mídia esteja agora, nesse exato momento, anunciando atrocidades, não compre esse ponto de vista. Espalhe essa luz que há em você, o amor que há em você. A gente começa em casa. E é de casa, em casa, que a gente espalha isso pelo mundo. Você não tem que provar nada pra ninguém, você não tem que explicar nada pra ninguém. Simplesmente faça, seja você, faça por você. E você vai se agradecer. Eu falo sempre, o meu eu superior, ele tá vendo aqui, ó. Ele tem visão de águia. Eu tô vendo aqui, ó. Eu não vejo muito bem. Às vezes eu tô só na 3D. A visão de águia dele tá grandiosa. Percebe? Então acredite em você. Tá bom, amores? Era isso. Beijo grande no coração de vocês. Essa semana eu vou ter live com a Rede Sem Fronteiras, na sexta-feira. E também com as meninas da imersão. Eu ainda não lembro o dia, se a gente vai fazer amanhã ou na quinta. Mas a gente também vai vir com mais uma live para vocês sobre a imersão da prosperidade. Tá bom? Espero por vocês. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Eu amo vocês. E até a próxima vez. Tchau, tchau!